trabalha uns 2 meses e pouco no espaço antes da apresentação, e tem uma coisa muito concreta que aconteceu aqui, que é uma coisa que a gente faz até hoje, que é, em geral, a gente sai numa sala, e aí você leva o trabalho para lá, né, para o espaço, que é a possibilidade de você experimentar trajetórias do espetáculo por conformações diferentes. Isso ser como um experimento mesmo de exploração espacial. Então, a gente já tinha o roteiro do livro de Jó. Aí o que a gente fez? A gente não fez no Paraíso, a gente fez aqui no Jó, né? A gente fez, por exemplo, seguindo o roteiro que a gente tinha, digamos, o espetáculo começando no 3º andar, indo para o 2º andar, terminando no 1º. No outro dia de ensaio, o contrário. Começava no 1º andar, ia para o 2º, depois ia para o 3º. No outro dia de ensaio, o espetáculo inteiro só no 1º andar. No outro dia de ensaio, o espetáculo inteiro só no 2º andar. No outro dia, só no 3º andar. O espetáculo inteiro só no eixo da escada, porque eram 3 andares no Humberto Primo. E a partir dessas experimentações todas que a gente fez, é que a gente definiu a trajetória do espetáculo no espaço, né? Isso foi muito bacana, assim, uma coisa que a gente, até hoje a gente faz, a possibilidade de você experimentar o roteiro do trabalho em sequências diferentes dentro do espaço. É uma edição, né, de ambientes, né? Depois é como uma edição de ambientes, né? Para a construção do todo, né? É que na verdade isso vai deixando talvez mais claro quais são as melhores possibilidades espaciais, as melhores possibilidades arquitetônicas naquele espaço que você tem, né? E aí você começa a construir, ou seja, o que é interessante, gente, é você tem um roteiro ficcional, né? E neste momento de entrada no espaço você começa a construir um roteiro que é um roteiro arquitetônico espacial, né? Como o espetáculo vai se constituir dentro daquela arquitetura. E evidentemente, né, e aí aqui a gente tem tempo para fazer isso, coisa que no Paraíso a gente não teve, que a gente não sabia, né, como o espaço e a arquitetura interferem e transformam a dramaturgia, o trabalho do ator, a encenação, todos os elementos, né? E aí de você ter tempo para responder ou dialogar com estas, digamos, inspirações ou demandas ou tensionamentos que o espaço provoca naquele material pré-criado, assim. Alguns exemplos, porque foram coisas que aconteceram no livro de Jó. Assim, uma coisa é um roteiro que você pensa numa sala como essa, outra coisa é, digamos, um roteiro espacial, né, arquitetônico espacial, onde, digamos, o público vai ter que se movimentar de um andar para o outro. Isto demanda, às vezes, uma nova cena, que vai ter que ser criada. Uma cena que não estava projetada antes, mas é uma cena que é criada a partir de uma demanda do espaço, né, que o espaço propõe. Um outro exemplo disso, a questão, por exemplo, da interpretação, né? Uma coisa é você pegar uma mesinha lá de madeira que você usa na sala de ensaio, entende? E o ator deita sobre ela. A outra coisa é você estar ensaiando, por exemplo, o final do Jó, que vocês vão ver, né, com o ator deitado numa cama cirúrgica que não é cenografia, que é gelada, no sentido que não é, ela não foi construída, é a mesa cirúrgica do hospital, né, gelada, de metal, que está usada, né, que está impregnada, né, pelo uso dela, né, e do ator lidar com aquilo, né. E é impressionante os depoimentos dos atores, né, ao lidar com estes elementos, digamos, reais do espaço, né. Vocês vão poder me dizer, mas uma madeira construída, tem a realidade da madeira construída? Sim, tem. Mas uma coisa é você imaginar uma maca
digamos, construída de madeira, imitando, ou sei lá, entende? A outra coisa é a maca que foi usada naquele hospital durante 20 anos, entende? Que está impregnado, o objeto está impregnado daquela história, né? E aí de você usar aquele material. São duas experiências distintas. E aí uma coisa que a gente aprendeu aqui no livro de Jó é como usar isso a favor da interpretação do ator. Ou seja, isso não é um problema. Isso não é, como no Paraíso, muitas vezes a questão lá, que eu comentei para vocês, o espaço vira um problema, você não pode andar, não pode gritar, não pode... Não, como é que você usa essa materialidade do espaço a favor do trabalho interpretativo? Né? Isso foi, digamos, né, um aprendizado de Jó. Assim. A questão da cenografia, que a gente ainda aqui no livro de Jó chamava de ambientação cenográfica. Né? Como é que foi feita a cenografia aqui? O hospital estava inteiramente abandonado. Então, eu e o Marcos Pedroso, a gente via todos aqueles objetos, né, que estavam lá. Tipo assim, entende? Mudou, né, saiu e deixou tudo na casa. Todos os objetos estavam lá, assim. Então você tinha aquela quantidade de objetos, né? E aí a gente foi levando todos os objetos que a gente achava interessantes, a gente foi levando para o prédio da maternidade, que a gente usava dentro do complexo do Humberto Primo, a gente usava o prédio da maternidade e tinha os 3 andares. E a gente foi levando esses objetos para lá. E aí um movimento do Marcos Pedroso, que foi super bacana de ver isso, foi um movimento de ir jogando fora as coisas. Então, todos aqueles objetos, estava atulhado de objetos, assim, né? Esses objetos, isso que eu estou chamando do trabalho de apropriação, né? Então, esses objetos, a gente foi jogando esses objetos fora, né? E o Marcos foi propondo, digamos, um conceito de uso dos objetos para o trabalho. De que maneira? Então, já vou chegar a um ponto final. Assim, né? Primeiro andar. No primeiro andar, a gente só vai trabalhar com carros de expurgo. Né? As bandejinhas, aqueles carros de expurgo. Né? Então, o objeto do primeiro andar vai ser carro de expurgo e essas bandejas, né, que parecem carros de expurgo, né, e esse vai ser o elemento do primeiro andar. O segundo andar vão ser macas. Então, tudo que existe no segundo andar são macas. E o terceiro andar era a própria sala de cirurgia, né, o espaço da sala de cirurgia. Junto com isso, o Pedroso, o Marcos Pedroso, foi trabalhando com o Guilherme Bonfante de maneira a explorar os elementos, objetos de luz que tem no hospital. Então, aquela coisa para ver raio-x, né? Ou aquelas luzinhas que você usa para consulta de luz, de olho, né? Então, uma série de objetos que foram usados, digamos, né, aí num diálogo entre cenógrafo e iluminador, né, para configurar a luz do hospital. Né? E a ideia, isso acabou não sendo possível, a ideia até original era não usar nenhum elemento teatral, ou seja, nenhum refletor, por exemplo, né? E só usar os próprios objetos hospitalares, assim. Mas depois isso enfim, acabou não sendo possível. Tinha alguns momentos que a gente precisava de mais luz, ou precisava de maior intensidade luminosa, só que aí também junto com a cenografia os materiais de luz, os refletores que a gente usava, eles estavam fora do espaço. E o Marcos Pedroso descobriu um material, que é um material que ele descobriu lá no hospital, que é o PNT, que é um papel tecido,
E aí, este papel tecido, as janelas eram recobertas com este material, este papel tecido, e portanto você não via o refletor, você só tinha a fonte luminosa ali, a luz que entrava, mas você não tinha o refletor. Vocês não acham que é uma boa ideia, gente? Assim, eu sei, quase merecia pular, mas... eu acho que tem uma coisa que, por exemplo, no BR3, que é talvez o trabalho do grupo, o trabalho que eu mais gosto, assim, que me parece que essa questão da inserção na cidade foi o mais radical de todos, assim, foi o mais... acho que o trabalho onde a gente conseguiu ir mais longe, assim, né? De você pegar uma parte da cidade, que é uma parte que ninguém vê, né? Você passa no marginal, você não olha para aquilo, né? Ou seja, e tem um dado importante que é o rio da nossa cidade, é o rio de São Paulo, entende? Só que não é visto como rio, ele é um esgoto, né? A céu aberto, né? E de você, justamente por essa ideia de uma intervenção, de uma ocupação espacial, você ressignifica aquele lugar, ou seja, você lança luz sobre aquele lugar, né? Você volta a colocar aquele lugar no nosso imaginário. Então, aí me parece um dado fundamental dessas experiências de teatro fora do teatro, ou desse teatro que invade a cidade, ou que ocupa a cidade, que é justamente essa possibilidade de você, né, revelar, trazer luz, de você explicitar, de você problematizar determinados lugares, né, que são lugares às vezes, né, esquecidos, ou que foram varridos ali por debaixo do tapete, ou que não se quer ver, não se quer, né, falar e tal. Do Vertigem, assim, como é que essa questão do espaço ela foi se dando em relação à cidade. Se você pensar o paraíso era no centro. O livro de Jó, aqui na cidade de São Paulo, o livro de Jó era Paulista, que é centro expandido, né? O Apocalipse foi Zona Leste, foi ali no Brás, né? Ali na Moca, enfim, né? Brescia, no presídio do hipódromo, né? Você já está, né, expandindo esse, né? E o BR3 que vai para a Marginal, né? Você tem um movimento aí de expansão dessa experiência teatral fora da cidade, assim. E provocando também uma certa, eu diria, ou uma subversão, uma inversão, ou uma ampliação desses circuitos convencionais de onde você circula, né, para a fruição cultural dentro da cidade, assim, né? No caso do Apocalipse, ninguém ia lá no Brescia ver nada, né? Aliás, né, o Sesc Belenzinho é posterior à estreia do Apocalipse, né? Ou seja, né, você tinha ali a Mazzaropi, mas era o que tinha de aparelho cultural, assim. E aí você provoca, digamos, do próprio espectador que sai de casa, assim, né, uma readequação. Ou seja, né, como é que eu chego naquele lugar? Como é que, né, você cria... O espetáculo já começa na saída da casa do espectador, né, com ele tentando encontrar o seu caminho até chegar ali ao lugar da apresentação. E a mesma coisa no BR3, quer dizer, né, de você ir aí para este lugar que você nunca vai, né, que você desconhece, assim, que você não... O BR3 também deu a possibilidade para a gente, assim, como intervenção aí urbana, de você modificar o olhar da cidade, ou seja, eu não sei quem daqui conseguiu ver, né, o espetáculo lamentavelmente ficou pouco tempo em cartaz, mas ao contrário dos trabalhos do Vertigem, mas você tinha uma visão da cidade do Rio. E assim, ver a cidade do ponto de vista do Rio é uma outra experiência completamente diferente. Então, essa questão de mudar o ponto de vista, né, que eu acho que essas experiências espaciais, elas provocam, né, ou seja, há uma
na perturbação no teu olhar, no teu modo de olhar, no teu modo de ver, né? E isso, enfim, eu acho que é algo importante aí do trabalho, assim, né? Eu, na categoria como é que eu diria assim, histórias traumáticas,